Em 2013 foi lançado para o PS3 um dos jogos mais aclamados até hoje em dia, principalmente do gênero zumbi. The Last of Us foi um boom na época. Gráficos, jogabilidade, tudo era extremamente bem feito. E até para hoje em dia aquele jogo tem um gráfico perfeito, mas a Sony ainda assim vai fazer um remaster do remake. The Last of Us, mesmo sendo um jogo linear pra caralho, que você não passa mais de 30 minutos no mesmo cenário, ainda assim é um jogo extremamente imersivo e te dá uma sensação de literalmente estar numa cidade. E o que eu não posso deixar de trás é a história desse jogo e a ambientação dele, que são as melhores partes. Fica bem escrachado o jogo inteiro que o principal tema dele é a paternidade e a criação de laços. Joel é um homem que perdeu sua esposa e filha, duas pessoas a qual ele amava muito. E o pior, a sua filha morreu em suas mãos. A Ellie perdeu a sua mãe momentos depois do seu parto. E é essa relação que, durante o jogo inteiro, é muito bem desenvolvida. Já que o Joel, a princípio, ele só vê a Ellie como uma carga, um objeto que ele tem que levar de um ponto A até um ponto B. Com o passar do tempo do jogo, principalmente com a morte da Tess, ele vai se afeiçoando cada vez mais à garota. Mas ainda assim, ele julga essa afeição como errada, como se fosse simplesmente substituir a filha dele. Ele vai criando obstáculos na cabeça dele para dificultar aquela relação, para toda hora tentar colocar um peso a mais na frente dela, para ter algum motivo para ela não existir. Mas isso tudo muda. Existe um momento no jogo, depois que a Ellie é sequestrada e o cara tenta meio que abusar dela, o Joel chega lá e conforta ela. Ellie! Para! Para! Não toque em mim! Não! Sou eu. Olha, olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Joel. E aquele momento é simplesmente magnífico. Joel percebe que tem tanto a perder quanto aquela menina. Joel sempre viu aquela relação como algo errado, algo que não era para acontecer. Mas mesmo sendo diferentes, sendo extremamente distantes, eles ainda tinham algo em comum. Mesmo aquela relação não sendo a melhor de todas, ainda gerou um sentimento, ainda gerou uma completude de ambos os lados. Um pai sem filha e uma filha que nunca teve pais. E essa relação, ela foi se desenvolvendo, ao ponto da Ellie se parecer cada vez mais com Joel. Isso fica bem visível no segundo jogo, já que, diferente da merda da série, a Ellie é literalmente quase uma cópia do Joel. Ela luta como ele, ela usa táticas extremamente parecidas, ela é muito brutal no combate. O Joel literalmente ensinou ela da melhor forma possível. E essa relação de pai e filha, mesmo não querendo, eu vejo a morte do Joel como algo importante. Em qualquer momento de uma adolescência, de uma fase adulta, vai ocorrer um desvínculo do jovem com seu pai. Seja de forma normal, sei lá, ele simplesmente saindo para ter a vida dele, quanto por uma perda. E isso é algo que se tem para lidar, porque quando você perde uma pessoa, quando uma pessoa deixa de estar na sua vida, você se arrepende de cada momento, de cada briga, de cada discussão que teve com ela. Você se arrepende de decisões que você tomou depois daquilo. Você olha para aquela pessoa como se não tivesse feito a escolha certa, como se tivesse abrido mão da pessoa errada. Mas agora não tem como voltar atrás. Eu gosto muito de abordar a sutileza de certos elementos, como, por exemplo, o fungo. O fungo é uma forma que se estende de forma descendente quase infinita. Até por isso, a maior estrutura viva no planeta Terra é um fungo. E eu sempre gostei de denotar a semelhança entre essa estrutura do fungo e a estrutura de uma família, sendo uma estrutura principal que se estenderia de forma radial para todos os lados, como a árvore genealógica de uma família. Tudo é de certa forma conectado, e quando um pedaço dessa estrutura é cortada, ainda é sentido. Ainda é como se estivesse lá, mas não está. E uma frase que eu gosto muito de falar é de que o ser humano não é carne, ele é um conceito.
Por isso mesmo, personagens, conceitos de livro são considerados pessoas. Tradição, cultura, ensinamentos, pensamentos, isso é um humano. Essa é a estrutura invisível que nos conecta. Porque, perdendo partes do nosso corpo, não nos tornamos menos humanos, mas quando podamos conceitos, moral, ficamos menos humanos. The Last of Us é um jogo linear, e bota linear nisso. Eu acho que você não passa 2 vezes pela mesma parte no jogo. É simplesmente periquito aprendeu a botar analógico pra frente e zerou The Last of Us. Mas ainda assim a exploração do jogo é muito boa. Ele faz uma mescla bem legal entre momentos de pura ação, tiroteio sinistro, stealth e exploração. Toda a atmosfera do jogo é muito convidativa para exploração. Mesmo que tenha alguns locais fechados de uma maneira bem retardada, ainda assim é muito bom explorar. Mesmo que, sei lá, seja para achar uns recursos básicos e munições, ainda assim é muito recomendável explorar, já que a maioria desses itens secundários tem uma importância sinistra no jogo. A faquinha, molotov, meu irmão, isso é primordial no jogo. Pra você ter ideia, para matar aquele baiacu lá da escola, é 300 tiros de pistola, 20 de 12, 50 snipada na cabeça. Mas se tu tacar 2 molotov, o bicho já tá todo fudido no chão. E o clima desse jogo é muito survival, é literalmente um survival horror. Diferente da franquia Resident Evil, principalmente do 4 pra frente, a munição aqui é um bagulho muito escasso. Os inimigos, principalmente os humanos, são muito rápidos, o que dificulta muito acertar um headshot. E de uma certa parte para frente do jogo, eles começam a usar capacete. Então você tem que ter o dedo muito rápido para dar um tiro, controlar um pouquinho o recuo para dar outro tiro na cabeça. Isso acaba alertando inimigo pra caralho. E falando sobre inimigos, mesmo sendo poucos, tendo uma variedade pequena, sendo apenas zumbis normais, zumbi com cabeça de cogumelo e o baiacu, ainda assim eles são muito bem usados. A dificuldade, o baiacu ele não é spamado em todo lugar do jogo. Os filhos da puta colocam ele no local mais apertado e mais fudido de visão possível para você tomar no brioco. E sempre quando tiver um baiacu, você pode ter certeza que ele vai estar acompanhado de um tanto de instalador ou zumbi normal. E o problema é, ele é mais lento, então sempre vai ficar algum zumbi na frente dele para você ser obrigado a gastar munição primeiro no zumbi para depois focar nele. O final desse jogo, ele é simplesmente perfeito. O Joel se nega a deixar ele morrer na cirurgia e sai matando todo mundo no hospital insanamente. Ele se recusa em perder outra filha que ele teve. Um ato egoísta? Talvez sim, mas um ato que qualquer pessoa normal faria o mesmo, principalmente um pai pela sua filha. Bem, esse é o final do vídeo, esse aqui é meu Instagram, provavelmente se você viu o vídeo até aqui, é porque você gostou, ou porque você deixou seu celular, sei lá, deitado de canto aí e foda-se, foi fazer outra coisa, mas esse aqui é meu Instagram, vai lá, eu costumo postar de vez em quando algum vídeo que eu vou lançar, ou eu posto algum edit de super-herói, porque eu sou o Homem-Aranha, o Demolidor, o Batman, o Asa Noturna, eu sou o Joel também, sou o Leon do Resident Evil 4, eu sou o Chosen Undead, eu sou o caçador do Bloodborne. Essa é a diferença de um fã para um fanboy.